Como a vida de um homem que parece um elefante vai continuar? O homem-elefante, cheio de caroços pelo corpo e uma cabeça totalmente deformada, teve seu visto negado por causa de seu impacto negativo ao público. Esta é uma pessoa real na história. O seu nome é Joseph Carey Merrick. Um inglês severamente deformado. Na Inglaterra, no século XIX, onde viveu, Merrick foi um dos artistas de show de aberrações, que faziam piadas sobre as falhas corporais, e foi intitulado como meio homem, meio elefante. Depois de passar a primeira metade da sua vida sendo ridicularizado e explorado, ele foi levado de volta ao hospital por Frederick Travis, para tratamento, e sufocado até a morte depois de deitar para dormir aos 27 anos. Olá pessoal, eu sou o Paulo, eu estudo todos os filmes de alta qualidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trabalho inicial de David Lynch, que é adaptado de um evento real. O filme é chamado de o filme menos parecido com Lynch, pelos fãs, mas ainda está no top 250 no IMDb. Esta também é uma outra obra-prima de Anthony Hopkins, antes de O Silêncio dos Inocentes. O professor interpreta este papel profundamente com excelentes habilidades de atuação. Uma vez que o trabalho foi lançado, ele recebeu 3 indicações ao Oscar. Qual que é o charme de Homem-Elefante que faz com que o trabalho baseado nele ganhe um grau tão alto de atenção? Vamos voltar ao filme em si e ler a história. Ah, e um aviso óbvio, hein? Esse vídeo contém spoilers. Travis, um cirurgião de um hospital em Londres, acidentalmente invade um circo folclórico um dia e percebe um homem feio e deformado, apelidado de Homem-Elefante, que é forçado a se apresentar para agradar o público por um homem chamado Baze, o dono do circo. Como médico, ele sabe que o chamado homem deformado deve estar sofrendo algum tipo de doença, então ele conversa com Baze. Depois que ele paga o dinheiro, Baze repreende o Homem-Elefante para fora do circo. O Homem-Elefante parece muito feio, com grandes e pequenos sarcomas no corpo e no rosto. A história diz que a sua mãe deu à luz depois de ser atacada por elefantes na África, quando ainda estava grávida de 4 meses. Mas Travis não acredita em tal absurdo. Ele só sabe que o Homem-Elefante está sofrendo uma dor enorme, tanto física quanto mentalmente. Travis dá mais dinheiro ao dono do circo para que ele possa ir ao hospital, a fim de fazer exames. Na sua opinião, ele precisa de ajuda de um médico, e por outro lado, tem um alto valor de pesquisa médica. No dia seguinte, o Homem-Elefante entra no hospital usando um capuz, e todos ao seu redor o evitam por causa de seu fedor. Apenas Travis o cumprimenta educadamente. Após o exame de Travis, o Homem-Elefante, que o nome verdadeiro é John, é inglês e tem 21 anos. Na cena seguinte, Travis está no palco da sala de conferências e apresenta o Homem-Elefante de aparência deformada para seus colegas. De acordo com seu relatório, a condição do Homem-Elefante está se deteriorando. Ele tem pele flácida, hiperostose, tumores por todo o corpo, cabeça deformada, membros superiores enormes e bronquite crônica. Todos os presentes ficaram chocados. É a primeira vez em suas carreiras que eles veem uma estrutura corporal tão estranha. Quando Travis é questionado sobre a condição mental e intelectual por seus colegas, ele diz que o Homem-Elefante não pode falar e tem uma deficiência intelectual. E acrescenta, após hesitar, que é melhor voltar para o circo. De fato, depois de retornar ao circo, o Homem-Elefante é novamente espancado terrivelmente pelo chefe. Ele não tem outra saída a não ser procurar a ajuda de Travis. Após verificar o seu estado de saúde, Travis diz que terá que levá-lo ao hospital, mas Baze se recusa. Ele teme que a divulgação do assunto o faça perder o Homem-Elefante, uma ferramenta para ele ganhar dinheiro. Travis lembra Baze que se o Homem-Elefante morrer lá, a polícia o incomodaria. Então o Homem-Elefante é trazido de volta ao hospital. Depois de retornar, Travis esconde o Homem-Elefante na ala de isolamento, no último andar do hospital, mas é inesperadamente descoberto pelo diretor do hospital. Embora Travis se esforce ao máximo para explicar, o diretor ainda insiste que o princípio do hospital não é aceitar pacientes terminais, porque eles vão consumir os recursos do hospital. O Homem-Elefante se esconde na cama com medo, e Travis pede desculpas a ele. Devido à deformalidade de seu corpo, ele não pode deitar e dormir normalmente, pois dessa forma ele não consegue respirar, então ele só pode dormir sentado todos os dias. Neste momento, um funcionário do hospital chamado Jim invade a enfermaria e o obriga a beber vinho por prazer. No dia seguinte, Travis o encontra escondido ao lado da cama e pede à enfermeira-chefe que cuide do paciente. Sob pressão do diretor, Travis também diz impacientemente ao Homem-Elefante que se ele não quiser se comunicar com os outros, não poderá ajudá-lo. Neste momento, o Homem-Elefante finalmente diz que pode entender as palavras de outras pessoas. Ao mesmo tempo, Baze chega ao hospital e diz a Travis: pague dinheiro suficiente para comprar o Homem-Elefante ou deixe-me levar o Homem-Elefante embora. Travis respondeu Baze por se aproveitar descaradamente de infortúnios de outras pessoas para obter lucro. Baze também zoou que Travis só quer usar o Homem-Elefante para fazer pesquisas.
Nessa hora, o diretor logo aparece e avisa Basie para sair rapidamente. Caso contrário, ele inevitavelmente seria preso após chamar a polícia. Então Basie tem que sair de má vontade. O diretor diz que concorda em ver o paciente especial, e o horário é marcado para as 14 horas do dia seguinte. Pode ser que ele fique. No entanto, a visita repentina do estranho o deixa um pouco nervoso. Quando eles estão prestes a sair, o Homem-Elefante lê inesperadamente uma passagem da Bíblia que Travis não lhe ensinou, o que o surpreende. Ele explica que costumava ler a Bíblia e outros livros famosos todos os dias. Eles não podem imaginar como o pobre miserável Homem-Elefante vivia antes. O diretor informa aos jornais a história do Homem-Elefante, que tem aparência deformada mas conhece a Bíblia, chamando a atenção da mídia. No entanto, Jim toca em seu próprio ábaco. Aproveitando-se de sua posição, ele permite que os curiosos entrem no hospital para visitá-lo e lucra com a venda de ingressos. Com a melhoria contínua da atenção social, o Homem-Elefante recebe melhores cuidados. Travis cuida muito bem dele. Ele leva o Homem-Elefante de volta para sua casa e apresenta a sua esposa, a Annie. Inesperadamente, o Homem-Elefante começa a chorar, porque nunca foi tão respeitado pelos outros. Travis também mostra ao Homem-Elefante fotos de sua família, e o Homem-Elefante também fala sobre a sua experiência de vida. Ele perdeu a sua mãe quando era criança e vive nas ruas desde então. Ele foi sequestrado e vendido no mercado e viveu uma vida sem dignidade, mas não desistiu de sua vida. O seu desejo também é muito simples, ou seja, ter comidas, usar roupas quentes, estar com seu amor e viver a sua vida normal. Sem saber que o Homem-Elefante gradualmente se adaptou à sua nova vida, por trás da sua aparência feia, há um talento artístico interior. Ele faz um modelo de uma igreja de papelão e desenha imagens imaginativas para si mesmo. O que está retratado na pintura é o seu maior desejo na vida, que é poder deitar e dormir bem. A história do Homem-Elefante está espalhada por todo Londres, e até uma atriz popular vem visitá-lo e lhe envia uma cópia de Romeu e Julieta. O Homem-Elefante diz à atriz que nunca foi ao teatro. A atriz diz a ele que o teatro é um lugar cheio de sonhos e que ele será convidado ao teatro para assistir a sua apresentação se houver a chance. Sua sinceridade comove a atriz. Eles leem em voz alta o conteúdo de Romeu e Julieta. Por fim, a atriz lhe dá um beijo gentil e diz carinhosamente que You're not an elephant man at all. You're Romeo. Mas é claro que nem todas as celebridades que o visitaram realmente se importam com o Homem-Elefante, mas ele não se sente nada diferente e simplesmente cumprimenta esses visitantes. A enfermeira-chefe acredita que o objetivo da maioria das pessoas é apenas ganhar popularidade, e há mesmo muitas pessoas que o discriminam. Isso provavelmente prejudicará seu estado mental recuperado. No entanto, as suas palavras também causam reflexões de Travis. Ele começa a sentir que o que está fazendo agora é o mesmo que o dono do circo. Ele apenas mudou o local do circo para um hospital como uma exposição para os outros desfrutarem do Homem-Elefante, mas ele mesmo ganhou muita fama por causa desse evento, o que fez se sentir um pouco culpado. O hospital realiza uma reunião no dia seguinte e o diretor solicita a permanência permanente do Homem-Elefante. Isso é fortemente constatado por algumas pessoas, que acreditam que o trabalho dos médicos é salvar vidas, não usar esses truques para chamar atenção, muito menos desperdiçar recursos para cuidar de um monstro incurável. Neste momento, a princesa Gales da família real chega ao hospital e traz uma ordem oral da rainha da Inglaterra. Ela diz que o governo está muito grato pela assistência humanitária prestada pelas pessoas no hospital, e essa abordagem ajuda a moldar a imagem positiva do governo. Acontece que o diretor escreveu uma carta para informar a rainha do assunto. A chegada do Homem-Elefante trouxe ao hospital uma maior reputação e apoio da família real. Com a intervenção da rainha, o povo também é obrigado a concordar. Então o diretor chega à enfermaria com presentes e diz ao Homem-Elefante que ele pode viver aqui para sempre. O Homem-Elefante expressa sua gratidão e em seguida ele abre o presente, que é uma requintada caixa de vestir. No meio da noite, Basie encontra Jim secretamente e traz um grupo de pessoas para a ala do Homem-Elefante. Eles o insultam muito, até tiram um espelho para que ele veja seu rosto feio, o que faz o coração do Homem-Elefante desmoronar. Antes de sair, Jim não esquece de deixar cair uma moeda para humilhar o Homem-Elefante e diz: "Temos uma boa cooperação." No dia seguinte, Travis vê um quarto bagunçado e descobre que o Homem-Elefante desapareceu. Outra pessoa lhe conta o que aconteceu na noite passada. Travis fica furioso e encontra Jim, mas o desprezível vilão se recusa a admitir. Travis procura em todos os lugares pelo Homem-Elefante desaparecido, mas não o encontra. Acontece que Basie o leva para fora da Inglaterra para continuar se apresentando em toda parte. O Homem-Elefante começa a resistir silenciosamente. Por mais que o Basie o torture, ele não o obedece mais, porque ele é uma pessoa digna, não um monstro que as pessoas o chamam, o que deixa Basie muito infeliz. Ele abusa dele demais e o coloca em uma jaula. Os demais membros do circo não aguentam mais, mas eles secretamente o liberam e o mandam para um barco de volta à Inglaterra. Ao se separarem, um pequeno anão lhe diz: Luck. And who needs it more than we? Mas quando ele acaba de chegar, é ridicularizado pelos pedestres na cidade. Ele se esconde em todos os lugares, mas é finalmente forçado a ir para um canto.
Felizmente, a polícia chega a tempo e o leva para o hospital, mas a sua condição se deteriorou. Para satisfazer o desejo do Homem-Elefante, eles decidem acompanhá-lo e ir ao teatro esta noite. Em seu quartinho, Travis pede desculpas a ele novamente. O Homem-Elefante diz a ele: "Eu estou muito feliz e realizado a cada minuto que passou aqui, muito obrigado." Ele finalmente vai ao teatro como deseja. Vendo a multidão animada, prédios altos e performances maravilhosas, ele passa os momentos mais inesquecíveis de sua vida. A atriz sobe ao palco para dar os seus aplausos e respeito a este convidado especial. Desta vez, as pessoas param de chamá-lo de Homem-Elefante e assim os chamam de Sr. John Merrick. De volta ao seu quarto, o Homem-Elefante está sozinho em frente à janela e seu coração está cheio de emoção. Ele passou por muitas dificuldades, mas também muita bondade em sua curta vida. Ele assina o seu nome na maquete da igreja e depois olha para a pintura que desenhou, que é seu último desejo, ou seja, deitar-se e dormir confortavelmente. Embora isso lhe tire o fôlego, ele hesita por um momento. Ele deita e fecha os olhos e vê o céu cheio de estrelas. Em seu sonho, ele ouve o que sua mãe costumava lhe dizer quando era criança: "Nunca, nunca, nada vai morrer. O córrego corre, o vento sopra, a nuvem voa, o coração bate." Na verdade, o enredo de Homem-Elefante é muito parecido com a vida de Merrick. Lynch tenta mostrar a boa vontade e a malícia que esse pobre homem encontrou em sua vida de maneira mais objetiva possível. Mas há várias partes em que ele ainda mantém o seu estilo pessoal, como a montagem sobreposta no cinema ao final do filme, que mostra o bom humor do Homem-Elefante. Além disso, outro exemplo é a despedida do anão ao Homem-Elefante, que é a sátira de Lynch à sociedade cheia de utilitarismo de seu coração. Depois de assistir esse filme, eu tenho uma nova perspectiva sobre a definição de aberração. O feio John, na verdade, não é deformado, porque ele tem um coração extremamente gentil, e esse tipo de charme de personalidade o torna elegante. Na verdade, ele sempre foi o Romeu da história. Por outro lado, Baze e Jean são astutos, e não têm nenhuma empatia. Comparados com John, eles são os deformados. O Homem-Elefante parece satisfazer a curiosidade das pessoas, mas faz o público esquecer o medo dos monstros e ter mais medo daquelas feras bem vestidas. Devemos deixar de lado os nossos preconceitos e valorizar toda a bondade. Se você gostou dessa análise bem detalhada do filme, clique em me seguir e espero poder compartilhar o próximo vídeo com você. Muito obrigado e te vejo numa próxima. Tchauzinho!